Olá, companheiros da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, CEF. A nossa imensa gratidão pelo convite da casa, pela oportunidade de trabalho que precisamos trabalhar e pela oportunidade de partilharmos um pouquinho do conhecimento do Livro dos Espíritos com vocês, que o nosso tema de hoje será o conhecimento de si mesmo, do Livro dos Espíritos. Então, a nossa gratidão não só à casa, como também a todos vocês que nos ouvem agora. E vamos fazer a nossa leitura, que foi aberta ao acaso, gente. O estudo estava pronto, a palestra estava pronta, e eu abri ao acaso e marquei aqui, tá? Marquei. Eu já tinha aberto agora há pouco, abri um pouquinho agora. O livro é esse aqui, Vida Feliz, fica ao contrário aí, né? É o livrinho Vida Feliz, de Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo. E aí eu pedi inspiração para que viesse uma página de acordo com o nosso estudo. Então, a nossa imensa gratidão também à querida veneranda Joana de Ângeles, ao nosso mentor, né, claro, que nos intuiu para essa página, que é a página 126 desse livrinho Vida Feliz. Ela começa assim, né? Joana começa assim: um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. E é disso que a gente vai falar agora, né? Sobre esse nosso silêncio interior, essa nossa necessidade de refazimento, de parar um pouco. Joana continua: ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Então, Joana dizendo aqui para a gente orar sem palavras, ou seja, aquele colóquio amoroso com Deus, né? Aquela conversação amorosa com Deus, e com espontaneidade. Ela diz aqui, deixando as ideias fluírem espontaneamente, sem palavras marcadas, né? Deixando que o sentimento venha. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares. Olha que lindo, gente, olha só. Encontra-te contigo mesmo, e o nosso tema é o conhece-te a ti mesmo, é o conhecimento de ti mesmo. Então, essa página a Joana mandou para nós, para o nosso estudo de hoje. Experimenta o júbilo de te amares. Se nós não nos conhecermos e não nos amarmos, não vamos conseguir nenhum progresso. Cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Oh, querida veneranda, graças a Deus, né? Então, cuidando de nós mesmos, como ela diz, para que nenhum mal prevaleça conosco. Tudo passa e que essas coisas também passem. Então, nós vamos agora, em oração, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, pedindo paz, pedindo orientação, pedindo discernimento, pedindo que possamos estar juntos em estudo, em oração, apreendendo, colocando em prática os nossos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo.
Então, nós vamos agora ao nosso tema do estudo de hoje, que é o conhecimento de si mesmo. E nós vamos encontrar esse item no Livro dos Espíritos, na questão 919. Nós vamos compartilhar a tela, tá, gente? Para nós podermos ver aqui no Livro dos Espíritos, né? Vamos organizar aqui, só um minutinho, organizar aqui a nossa tela. Vamos organizar a nossa tela aqui, tá? Começando aqui. Agora sim, agora está perfeito. Livro dos Espíritos, então, o item conhecimento de si mesmo. Vamos lá. Pulou aqui, tá. O conhece-te a ti mesmo, que nós já nos familiarizamos, né, com esta afirmativa, aqui escrito Sócrates, porque, embora não tenha sido Sócrates o autor dessa afirmativa, mas ele se utilizou dela na sua caminhada, nos seus trabalhos, ele se empenhou nesse conhecimento de si mesmo. Então, de onde vem a origem, né, dessa afirmação? Onde está a origem do conhece-te a ti mesmo? Essa frase ela estava inscrita no oráculo de Delfos. Delfos era uma cidade da Grécia Antiga e naquela época era comum, né? Eles eram pagãos, os gregos, né? Eles cultuavam aqueles deuses, nós já sabemos disso, e Apolo era um desses deuses. Então, o oráculo de Delfos era um oráculo de Apolo. E estava escrito lá esta frase. Então, Sócrates foi até lá e, a partir disso, ele começou realmente a fazer o seu autoconhecimento. Ele começou a praticar o conhece-te a ti mesmo. Tá? Vamos seguir, então. Na questão 919, Santo Agostinho, quer dizer, Kardec pergunta aos espíritos, quem vai responder depois é Santo Agostinho, mas essa pergunta é feita por Kardec. Qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Primeiro, vamos analisar, gente, essa pergunta, né? Antes de nós pensarmos na resposta dela, vamos analisar. Olha só, a pergunta que diz: qual o meio prático mais eficaz? Então, a gente já fala aqui de duas coisas: de praticidade, né? Seja uma coisa prática, então, que seja uma coisa simples, mas que resolva, né? Então, a gente fala aqui de praticidade e o meio prático mais eficaz. Então, nós falamos também de eficácia. Ele tem que ser um meio prático, um meio simples, mas ele tem que ter eficácia, né? Ele tem que resolver realmente a questão. Então, esse meio que seja prático, porém eficaz, que solucione, que tenha eficácia, que tem o homem de se melhorar nesta vida. Gente, qual é o nosso objetivo na nossa encarnação, né? Nós estamos aqui encarnados com o objetivo de evoluir, né? É a nossa evolução. Então, nos melhorarmos nesta vida significa evoluir. E ainda tem mais, né? O meio prático de se melhorar nesta vida, ou seja, de evoluir e de resistir ao arrastamento do mal. Vamos pensar nesse finalzinho aqui da pergunta: resistir ao arrastamento do mal? Então, o mal arrasta? É isso, gente? Vamos
pensar junto. O que vocês acham? O mal arrasta? Se está perguntando aqui um meio prático para nós resistirmos ao arrastamento do mal, é porque o mal arrasta, é isso. Poxa vida, mas nós sempre ouvimos dizer que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. O mal também arrasta? Se for um mau exemplo, sim. Sim, né? Então, o mal, quando ele prevalece, ou mesmo quando ele é muito difundido, infelizmente, né, nós temos isso no nosso dia a dia, a mídia, principalmente, sempre faz muito alarde, difunde muito mal. Então, em consequência disso, ele pode arrastar, sim, aqueles mais incautos, os mais descuidados, não é isso? Então, há que se ter muito cuidado para não cair nessa armadilha, né, do arrastamento do mal. Inclusive, gente, até mesmo pelo nosso compartilhamento mental, né? Quando nós estamos assistindo uma televisão, estamos olhando alguma coisa aqui na internet, se nós fizermos questão, né, de evidenciar o mal, comentar demais o mal, ele vai se arrastando. E, inclusive, no próprio livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os imortais, né, por que o mal predomina ainda? E eles respondem que é porque o bem é tímido. Então, a timidez do bem faz com que o mal prevaleça. E nós estamos agora nesse período que a gente tanto fala, a tão falada transição planetária. Então, é um momento, como diz o nome, né, de transição. Então, nós estamos passando do mundo de provas e expiações, ou tentando passar, ou já estamos passando, né, alguma coisa assim, para um mundo de regeneração. E qual é a característica principal do mundo de provas e expiações? É um mundo onde o mal ainda prevalece, onde eu ainda tenho maioria no mal. E o que é necessário para nós atingirmos o mundo de regeneração, para nós realmente chegarmos no mundo de regeneração? Vamos pensar juntos, né? O que a doutrina nos diz? O que os espíritos nos ensinam? Para chegarmos ao mundo de regeneração, nós temos que ter o bem predominando. O bem precisa ser maioria. E o que é maioria? É 50% mais um, não é isso? Se eu tenho 50% mais um, eu já tenho maioria. E então, para que nós possamos realmente estar próximos, né, chegar a esse mundo de regeneração, nós temos que resistir ao arrastamento do mal, para que ele não prevaleça mais, para que ele não seja maioria. Não é isso? Então, vamos voltar para a pergunta, tá? Qual é o meio prático, eficaz, para se resistir, né? Se melhorar, ou seja, evoluir e se resistir a esse arrastamento do mal? Vamos lá. Inclusive, gente, o nosso Mestre Jesus, agora a gente vai lembrar um pouquinho aqui de Jesus quando estava com os seus discípulos, né? Aquela cena da última ceia, Jesus conversando com eles, Jesus dizendo que ia partir, Simão Pedro interrogando, mas mestre, vais partir para onde? Para onde vais, né? E Simão Pedro dizendo, eu também quero ir, eu também quero ir. E o mestre dizia para Simão Pedro que ele não estava ainda, Simão Pedro não estava pronto
para acompanhar naquele momento Jesus, né? Para passar por tudo o que Jesus teria que passar. E Jesus ainda adverte Simão Pedro, dizendo a ele assim: ainda hoje vais perceber que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Então, naquele momento, Jesus dizendo que entendia a fragilidade humana, que ele compreendia as fragilidades humanas, que muitas vezes não eram perversidade, e sim fragilidade. Foi o caso de Simão Pedro, a gente já conhece a história, né? Que Simão Pedro negou o Mestre Jesus porque ele foi frágil, ele não era perverso. Simão Pedro não era perverso. Ele teve ali a fragilidade, né? Ele teve medo, ele não conseguiu, naquele momento, né, acompanhar aquela dificuldade toda que se apresentava. Então, a gente volta para cá, né? O arrastamento do mal, resistir a esse arrastamento, ou seja, não tanto por perversidade, mas por fragilidade, por se deixar levar. Vamos ver, então, a resposta será de Santo Agostinho, nessa questão, tá? Vamos lá. Mas antes da resposta de Santo Agostinho, nós vamos olhar para esse desenho aqui, essa figura aqui, que é realmente o que Santo Agostinho vai dizer para nós. Olha só, gente, estudar a si mesmo, a arte mais difícil. Realmente, observem bem a figura, né? Estudar-se, olhar para dentro de si próprio e se avaliar. Olha essa dificuldade aí de olhar para nós mesmos, né? Porque olhar para o outro é muito fácil, julgar o outro é muito fácil. Agora, a nós mesmos estudar-nos realmente é uma arte bastante difícil, tá? Vamos lá. E aí, nós temos aqui a questão 919A. A dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Sim, a gente já viu que é uma grande dificuldade, né? Se conhecer. Aí vem a pergunta: qual o meio de consegui-lo? Como é que se faz para conseguir isso, para se conseguir esse conhecimento tão buscado? Aí nós temos aqui esse desenho. Vamos analisar aqui, gente, a história de Alice, né? Alice no País das Maravilhas, onde ela fazia perguntas para o gato. E Alice pergunta então para ele: você pode me ajudar? O gato responde: sim, pois não. E ela pergunta: onde vai esta estrada? E o gato responde: para onde você quer ir? Ah, eu não sei, estou perdida. E o gato responde: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, gente, isso aqui tem a ver aqui com o nosso estudo do conhecimento, né? Porque quando nós não nos conhecemos interiormente, nós não sabemos exatamente para onde a gente quer ir, que caminho a gente quer seguir, qualquer um serve, né? Eu posso ir para lá, como posso ir para cá, posso fazer o bem, como posso fazer o mal, eu posso não fazer nada também, né? Não faço bem, mas também não faço mal, não faço mal para ninguém, mas também não faço bem, né? Ah, não faço bem, mas também não faço mal. Ou seja, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero, então qualquer coisa serve, né? O que não deve ser, né? A gente precisa então se conhecer para saber exatamente aonde nós queremos ir, o que nós queremos realmente fazer, né? Vamos lá. Então, aquela pergunta, nós estávamos lá na pergunta, né? Qual o meio mais prático, né?
conhecimento de si mesmo. E aí perguntava assim, poxa, mas como é que se faz para ter realmente esse conhecimento? Olha a resposta de Santo Agostinho. Ele responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de um dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Então, gente, olha só, nós conhecemos bem, né, essa resposta de Santo Agostinho. Já ouvimos com certeza outras vezes, mas vamos analisá-la também agora, né? Ele diz para fazer o que ele fazia na Terra, né? E que foi eficaz para ele, tá? Era assim que ele fazia. Ele, ao fim de um dia, interrogava a sua própria consciência. Ele passava em revista tudo o que ele havia feito. Então, gente, muitas vezes nós, no nosso dia a dia, no corre-corre, no turbilhão do dia a dia, nós esquecemos muitas vezes, devido a tantas atribulações, esquecemos de nos questionar, de nos autoavaliarmos e ver se nós não fizemos nada que nos desabonasse, né? Nada que... Ele fala aqui, ó, perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Ou seja, eu me comprometi a fazer alguma coisa e não fiz. Se não fiz, por que eu não fiz? Né? O que aconteceu para que eu não fizesse? E ele diz: se ninguém tivera motivo de se queixar de mim, ou seja, será que eu fiz alguma coisa para prejudicar o meu próximo? Será que as minhas atitudes foram motivos de queixa? Ou seja, será que eu, mesmo inconscientemente, né, não prejudiquei ninguém? Então, ele diz, né, Santo Agostinho diz para nós que essa era uma das coisas que ele fazia para poder fazer uma autoanálise, né? Vamos seguir, então, na resposta de Santo Agostinho. Aquele que perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Essas foram as palavras de Santo Agostinho. Vamos refletir nelas, gente. Aquele que perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito. Será que nós fazemos isso? Vamos pensar agora. Cada um de nós vai pensar. Eu pergunto a mim mesmo, eu me interrogo para ver o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal. Rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem. Por quê, gente? Fica muito difícil, às vezes, nós mesmos, né? A gente pensa assim, não, eu quero ver se eu fiz o bem ou se eu fiz o mal. Só que, às vezes, aquilo que eu acho que é o bem pode não ser. E o contrário também, né? Às vezes, aquilo que eu acho em que fiz mal, que foi mal, pode não ter sido mal. Então, qual é a chave que a gente tem, né? Qual é a forma que a gente tem de saber exatamente isso? E aí ele diz: rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem. Gente, o nosso anjo da guarda é o nosso guia espiritual, né? E ele é sempre alguém com um pouco mais de evolução do que nós, às vezes muito mais, às vezes um pouco mais, nunca igual ou inferior, tá? É sempre um espírito
de maior evolução para nos guiar e que nos conhece muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá os anjos guardiões, né? Um item que fala sobre isso, sobre o nosso anjo da guarda. E nesse item ele diz que o nosso guardião nos conhece muito bem. Normalmente, quase sempre, ou sempre, de outras vidas. Então, nos conhece intimamente. E se nós, então, pedirmos em oração que eles nos esclareçam, né? O nosso anjo da guarda em especial e a Deus também, que envie outros bons espíritos também para nos auxiliar, Santo Agostinho diz: adquiriria grande força para se aperfeiçoar. É o pedir e obtereis. Olha só, adquiriria grande força. Será que a gente faz isso? Será que nós, na correria do nosso dia a dia, a gente tem parado para fazer isso, para conversar com o nosso anjo da guarda, pedir auxílio, pedir esclarecimento? E olha só o que Santo Agostinho nos diz ainda, né? Porque crede-me, Deus o assistirá. Então, se nós tivermos o firme propósito de nos melhorar, Deus vai nos assistir, né? Nos dando. Peraí, estou passando aqui. Nos dando essas respostas através dos nossos amigos espirituais, né? Nos esclarecendo, nos intuindo, o ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Aí vem ainda aqui, nessa mesma questão, né? É longa, é longa. Eu, inclusive, gente, sugiro que depois, com calma, né, a gente pegue lá, cada um de vocês pegue essa questão 919, analise a fala de Santo Agostinho com calma, porque é longa, não dá para a gente ver aqui tudo, né? Mas ele nos fala basicamente isso, né? Para que nós possamos nos conhecer para nos melhorar, nos reformar, né? Ainda Santo Agostinho: questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agiste em dada circunstância. Olha só, gente, vamos pensar aí. Questionai-vos, interrogai-vos. É uma conversa conosco mesmo, conosco, com o nosso anjo guardião, né, que é o nosso guia espiritual. Não é uma conversa fácil, muito fácil, não, né? A gente tem que realmente olhar mesmo dentro de nós mesmos, porque nós nos sabotamos muito, com certeza, né? Nós nos sabotamos demais. Então, interrogar realmente o que nós temos feito de bom ou de ruim, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer realmente, né? E com que objetivo agiste em dada circunstância. Porque, como acabamos de falar, nós nos sabotamos, ou seja, muitas vezes nós agimos erradamente, equivocadamente, erradamente, mas nós procuramos muitas vezes esconder de nós mesmos. Tentamos, mas não conseguimos. Esconder dos outros, então, isso a gente muitas vezes quer esconder, né? Eu vou esconder do outro. E a gente quer esconder de nós mesmos. Por que a gente agiu daquela maneira em determinada circunstância, né? E por que isso também, gente? Porque no momento em que nós nos conhecemos e reconhecemos os nossos defeitos, as nossas quedas, as nossas dificuldades, nós temos a oportunidade de nos melhorar.
Porque, por exemplo, se eu sei, né, estou lá me analisando, observando as minhas próprias atitudes, e eu sei que eu sou maledicente, ai, adoro uma fofoca, adoro falar mal dos outros, ai, como é bom, né? Falar, fofocar da vida dos outros, ser maledicente. Então, vamos analisar, né? Se esse meu defeito prejudica outra pessoa, muitas vezes prejudica demais até, né? Então, eu já percebi, já sei que tenho essa dificuldade, esse grande defeito. Então, eu vou começar a trabalhar em mim para, se não eliminar de todo, pelo menos diminuir bastante essa minha dificuldade, né? E às vezes fica difícil eliminar vícios, né? Maledicência, ou eu sou tão egoísta, eu só penso em mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois o outro, tudo para mim, nada para o outro. Então eu tenho também essa dificuldade. Fica difícil porque muitas vezes essas deficiências elas já vêm conosco de outros tempos, né? Nós já chegamos aqui com esse homem velho, com essas deficiências arraigadas em nós. Então, o que nós podemos fazer, né? Vamos colocando uma virtude no lugar daquela dificuldade, daquela deficiência. Por exemplo, se eu sou maledicente, eu vou tentar fazer o contrário daquilo. Vou procurar ver no meu companheiro, ver no outro, as suas qualidades, né? Vou procurar olhar bem e ver o que o outro tem de bom e enaltecer essa qualidade. Se eu sou tão egoísta, se eu só penso em mim, eu vou tentar, então, fazer o contrário, fazer a caridade, ser benevolente, né? E ver por que nós agimos dessa maneira, né? Porque no momento em que nós nos melhoramos, nós vamos evoluindo. Aí a gente vê lá na questão 919, que foi a primeira que nós vimos aqui, né? O meio prático e eficaz de se melhorar, ou seja, de evoluir. Vamos lá, Santo Agostinho ainda fala: se fizeste alguma coisa que censurarias, se feita por outrem, tá? Isso aqui é muito importante, gente, porque às vezes fica difícil nós mesmos nos analisarmos. Mas olha o que ele diz aqui: será que se fosse feito por outra pessoa, eu censuraria? Né? Então, essa atitude que eu tive, se fosse o meu companheiro ao lado que praticasse, eu ia gostar? Eu ia achar bom? Se eu não achasse bom que ela, quando né, ela fosse feita por outro, é porque também para mim não seria bom. Se praticaste alguma ação que não ousarias confessar. Gente, olha só. Vamos ver aí. Algum de vocês, algum de nós, né? Algum de nós, isso vale para nós todos. Vamos ver. Algum de nós tem alguma ação, né? Alguma coisa que nós fizemos que não podemos confessar para ninguém, às vezes nem para nós mesmos, né? A gente às vezes quer ocultar tanto que quer ocultar de nós mesmos. Então, se tem alguma ação que nós não ousaríamos confessar para ninguém, é porque ela não é boa. Então, vamos pensar aí, cada um de nós colocando a mente para funcionar. Será que tem alguma coisa aí que eu estou fazendo que ninguém pode saber? Eu não posso confessar para ninguém? Pensando, né, gente? Pulou aqui, peraí. Ainda mais, né? Santo Agostinho diz:
Se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Vamos pensar nisso, gente. E se Deus me chamasse agora, nesse momento? E a gente vê, vamos ver o nosso momento atual, no momento que nós estamos ainda na pandemia do Covid-19 e que nós temos visto tantas e tantas desencarnações, né, gente? Tantas pessoas saudáveis até, né, ou aparentemente saudáveis, que desencarnam rapidamente, vitimados pela Covid, não só pelo Covid, mas por outras doenças, aliadas até à pandemia, né? Algumas pessoas que precisam de uma cirurgia urgente, que precisam de um médico urgente, mas como os hospitais estão cheios, né, por causa do Covid, essa pessoa às vezes acaba não tendo o atendimento necessário que precisaria ter. Ou seja, se eu tiver que partir agora para o mundo dos espíritos, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, eu teria que temer o olhar de alguém? Porque na questão anterior, a gente viu que se tivesse alguma coisa que nós ocultaríamos dos outros e até de nós mesmos, como a gente viu, né? Uma coisa que eu faço e que ninguém pode saber. Mas aqui, quando eu entro no mundo dos espíritos, através da desencarnação, nada é oculto. Eu posso esconder lá? Não posso. Então, vamos pensar aqui, gente, se eu tiver que entrar agora no mundo dos espíritos, o que eu teria de me envergonhar ou de esconder? Não posso esconder, né? Mas que eu gostaria de esconder. Como nós não sabemos a hora, né, em que vamos para o mundo dos espíritos, a gente não sabe em que momento, se vai demorar, se não vai, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 10 anos, se é daqui a 50 anos, eu não sei. Mas como eu não sei, então eu tenho que procurar não ter nada para ocultar, né? Ou pelo menos ter o mínimo de coisas possíveis para ocultar, né? Essas são as palavras de Santo Agostinho. Vamos lá. Seguindo ainda. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Gente, olha só. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Por quê? Porque que o conhecimento é essa chave, né, do progresso. Porque no momento em que eu me avalio, no momento em que eu me conheço e no momento em que eu procuro mudar, se eu me conheço e sei que não estou agindo bem, então eu tenho a oportunidade de mudar. Então, essa é a chave do progresso. Esse ato, essa atitude é a chave para o progresso individual. Por quê, gente? É muito fácil conhecer o outro, achar que conhece o outro, né? Julgar o outro, nossa, mãe, é fácil demais, né? E o nosso mestre Jesus já havia nos advertido, o próprio Evangelho, quando ele diz: enxergais um cisco no olho do seu companheiro, mas não vedes a trave no seu olho. O cisco é um negócio pequenininho, a trave é um negócio grande. Então, a gente consegue ver no outro os mínimos defeitos, né? E criticar e julgar. Mas, quando esses defeitos estão em nós mesmos, nós temos dificuldades.
Então, quando eu me conheço, né, e quando eu me preocupo menos em avaliar o outro, e tomar conta dos atos do outro e passar a me avaliar, a me conhecer e, a partir disso, me reformar. Né? Não é só eu, porque o que a gente vê muitas vezes é falar-se assim, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, não é isso? Não, não, não. Eu nasci assim, mas eu vim para me melhorar. Se eu trouxe comigo essas dificuldades, eu estou aqui para melhorar. Então, eu tenho que conhecê-las e extirpá-las, ou pelo menos tentar ao máximo extirpar, diminuir, não é isso? Então, novamente, repetindo, você já falou isso, estou falando de novo, primeiro para mim mesmo, depois para vocês que estão me ouvindo, né? Conhecimento de si mesmo, isso é Santo Agostinho falando para nós, tá? É a chave, ou seja, é a base para o nosso progresso individual, ou seja, para a nossa evolução, tá? Direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua todas as faltas e as torna desculpáveis? Então, gente, é isso que nós falamos agora, né? Julgar a si mesmo é difícil. Por quê? Porque tem aquela ilusão do nosso amor próprio, ou seja, no meu vizinho isso é um grande defeito, mas em mim não. Né? E aí a gente começa a se sabotar, a tornar desculpável os nossos erros, os erros daqueles que nos são queridos, né? Mas para os outros, não. Para os outros, a gente pode julgar, né? Ou pensa que pode julgar. É um erro nosso. Então, nós temos que realmente nos julgar, sim, né? Não excessivamente, claro. Tudo tem a sua medida, né? Vamos seguindo, então, porque estou vendo aqui que o nosso tempo está se encerrando e a gente também já está acabando. Vamos lá, é que às vezes pula. Ih, pulou. Peraí, gente, eu dou um toquezinho aqui, aí acabo pulando. Peraí. Aqui que eu quero ficar, tá? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa, que nós acabamos de falar, né, gente? Então, se eu não acho certo essa ação feita por outra pessoa, eu também não devo fazer, né? Se não é bom para o outro, também não pode ser bom para mim, tá? Agora vamos para o último aqui. É porque pula aqui o meu... Não sei por que a minha tela pula. Bom, tá aqui. Aquele que tem o sério desejo de melhorar-se, examina a sua consciência a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Então, gente, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar a vosso pai e a vossa mãe, tem uma fala muito, muito boa, muito linda, né, dele, de Santo Agostinho, em que ele fala da responsabilidade dos pais para com os seus filhos, né? Ele diz que os pais, né, o pai, a mãe, ou aquele que educa, seja, às vezes não é o pai, nem é a mãe, é um terceiro que educa, mas que ele deve analisar bem o seu educando, né, para arrancar as ervas daninhas,
ou seja, eliminar as más tendências daquela criança, né, quando ele se refere aos pais e aos filhos, daquela criança, quando aquilo começa a se manifestar. E ele fala aqui a mesma coisa conosco, ele diz, examinar a nossa consciência e extirpar essas más tendências, tudo que a gente acabou de falar, né, gente? Da mesma forma como quando nós temos um jardim, se nós queremos que o nosso jardim seja bonito, né? Que o nosso jardim seja de flores belas, de boas flores, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrancando aquelas ervas daninhas, aquelas ditas pragas, né? Que vão sufocar as nossas belas flores. Então, eu tenho ali um canteiro de rosas, eu quero que aquelas rosas fiquem bonitas, são belas as rosas, né? Então, quando começam a nascer as pragazinhas em volta, né, daquela planta, eu vou eliminando para que elas não sufoquem a minha planta. Nós temos uma árvorezinha, plantamos uma árvore com todo cuidado, aí vem aquelas chamadas ervas de passarinho, acho que é isso o nome, não sei, que vão tomando conta daquela árvore. E a gente tem que tirar para que elas não sufoquem a árvore. Então é isso que Santo Agostinho está colocando para nós, né? Que nós possamos analisar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Porque pensamento é vida e é força. E nós então vamos arrancando logo de princípio, para não deixar se enraizar e depois sufocar as nossas boas tendências, né? Então, companheiros, nós chegamos aqui ao final da nossa exposição, agradecendo muito, muito, muito a nossa imensa gratidão à casa, a gratidão a vocês todos que conosco estão, que nós possamos realmente, todos nós, colocar em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos brilhantes, belíssimos do nosso querido Santo Agostinho, da espiritualidade, para que nós possamos realmente nos melhorar e evoluir. Então, nós encerramos com esse nosso pedido, que é a nossa prece, pedido de melhora, pedido de evolução, pedido para que todos os necessitados, os desamparados, possam, através da nossa irradiação mental nesse momento, serem atendidos, serem auxiliados e a nós todos também. Graças a Deus, fiquemos na paz.